Boa noite, tudo bem? Abra a palavra em Provérbios, capítulo 31. Acho que eu preciso me apresentar, né? Provérbios, capítulo 31. Rapaz, tô achando não. O versículo 10. Eu quero fundo musical, porque eu vou declamar um poema agora. Vou me apresentar antes, né? Sou a Sheila, faço parte do grupo de oração Ramo Novo. Sou casada, tenho 2 filhos. Sou casada com o Tiago, tenho 2 filhos, a Rafa e o João. E tô aqui pela bondade de Deus mesmo, viu? Se fosse por merecimento, sei lá onde eu estava. Aonde? Provérbios, capítulo 31. Escuta bem, tá? Que isso ressoe bem no seu coração. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior a das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração de seu marido, e jamais lhe faltará coisa alguma. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal. Em todos os dias de sua vida, ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre, semelhante ao navio mercador. Manda vir seus víveres de longe. Levanta-se ainda de noite, distribui a comida à sua casa e a tarefa às servas. Ela encontra uma terra, adquire-a, planta uma vinha com o ganho de suas mãos, cinge os cinhos de fortaleza, revigora seus braços, alegre-se com seu lucro, e sua lâmpada não se apaga durante a noite. Põe a mão na roca, seus dedos manejam o fuso, estende os braços ao infeliz e abre a mão ao indigente. Ela não teme a neve em sua casa, porque toda a sua família tem vestes duplas. Faz para si cobertas, suas vestes são de linho fino e púrpura. Seu marido é considerado nas portas da cidade, quando se senta com os anciãos da terra. Tece linho e o vende, fornece cintos ao mercador. Fortaleza e graça lhe servem de ornamentos. Ri-se do dia de amanhã, abre a boca com sabedoria. Amáveis instruções surgem de sua língua. Vigia o andamento de sua casa e não come o pão da ociosidade. Seus filhos se levantam para proclamar a bem-aventurada, e o seu marido para elogiá-la. Muitas mulheres demonstram vigor, mas tu excedes a todas. A graça é falaz e a beleza é vã. A mulher inteligente é a que se deve louvar. Dá-lhe o fruto de suas mãos, e que suas obras a louvem nas portas da cidade. Palavra do Senhor. Rapaz, vou começar aqui com uma pergunta que está no poema. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Será que tem uma aí do seu lado? Hã? Tem, né? Eu vejo várias daqui. Várias. Uma mulher virtuosa quer dizer o quê? Uma mulher cheia de virtudes. Então, uma mulher virtuosa, eu até marquei aqui um monte de coisa, porque eu saio falando e aí eu quero ter limites, tá? Eu me coloquei limites. Uma mulher virtuosa, ela tem um coração voltado a Deus. Será que tem uma mulher virtuosa com essa virtude aqui? Ela é valiosa. Não tem preço que pague uma mulher dessa.
ela é confiável, ela ama cuidar das pessoas ao seu redor, ela planeja, ela não é preguiçosa, ela tem fé para enfrentar tudo que vem, e ela cuida. Que coisa linda! E eu falei que daqui vai ser agora meus exercícios de vida, né? Eu já tinha anotado uns que eu estou me esforçando, porque a gente vai escorregando na vida, né? Mas eu quero ser essa mulher que tem um coração voltado a Deus. E você? Quer ter essa virtude? Assim como numa empresa. Pensa numa empresa super chique, uma empresa assim que você vê as pessoas indo trabalhar todas elegantemente, você fala, nossa, que povo chique, né? Para entrar nessa empresa tem a entrevista, e na entrevista tem os requisitos, certo? Só entra quem tem aqueles determinados requisitos, certo? Para entrar na contabilidade dessa empresa, a pessoa precisa ser formada no mínimo em contabilidade, né? E aí vai tendo os requisitos, a pessoa precisa saber usar o Excel, a pessoa precisa saber usar o sistema tal, são os requisitos para entrar nessa empresa. Se alguém finge que tem os requisitos na entrevista, não, eu sei, eu falo inglês fluentemente, inglês. Minha filha faz isso, né? Toda criança acho que já fez, você fala inglês? Falo inglês. Né? Se você vai na entrevista e você não fala nada de inglês, a não ser hot dog, né, ketchup, essas coisas, isso não conta, tá, gente? Não é fluente esse inglês. Mas se você vai na entrevista e fala que eu falo, você vai dar conta no dia a dia? Uma reunião em que não, né? Vai aparecer quem você é. É a mesma coisa para entrar no céu, gente. Para entrar no céu, os requisitos são as virtudes. Nós precisamos nos empenhar, assim como se a gente quiser entrar naquela empresa, a gente vai correr atrás de estudar para poder falar todas as línguas que eles precisarem, para aprender o sistema tal, para entender o que eles querem, os requisitos para entrar naquela empresa, vai ser seu foco, certo? Eu estou dando um exemplo bem pequeno, porque o céu é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, mas os requisitos do céu é isso. Quando eu falo uma mulher virtuosa, também pode se levar um homem virtuoso. Um homem virtuoso, quando fechei os olhos, aqui ajoelhei, fechei os olhos, eu vi São José, falei, é a virtude em pessoa, né? Eu não sei, Sheila, como ser virtuosa? Leia a história dos santos. Começa por São José, Nossa Senhora. Aí começa. E aí a gente vai ter que ser bem ligeiro. Uma coisa que eu peguei para mim, que não é preguiçosa, Sheila, acorda. Acorda mais cedo, vai dormir meia-noite, mas acorda cedo, antes de todo mundo acordar, para arrumar. Quando eles acordarem, tem a linda surpresa de ter um café da manhã. Todo dia eu me ponho a isso. Eu acordo 20 minutos antes, corro, ponho a mesa. Quando acordar, eles estão lá com o cafezinho pronto. Nem sabe que fui eu que fiz, imagina. Mas a recompensa para essa virtude é a felicidade deles. Às vezes eles nem percebem, entra no automático, o café está lá. Quando o café não está, aí fala, opa, o que aconteceu, né? Mas a gente tem que lutar todos os dias. As virtudes é isso, essa luta. Só entra no céu os gabaritados em virtudes. Busque as virtudes. E eu quero contar aqui rapidamente a história vou tentar de 3 mulheres, senão vão ser 2 só. Pega aí o livro Esther. Já viram esse livro na Bíblia? Né? Tem gente que falou, tem esse livro na Bíblia, gente? Tem, o livro de Esther. Deixa ele aí prontinho. Mas eu vou contar quem era Esther. Deixa eu ir mexendo aqui no meu também. Cansou ali, ó. Esther tinha tudo para
crescer se achando a vítima da situação. Esther tinha perdido os pais, então ela era uma mulher órfã, uma criança órfã, né? E ela foi criada pelo tio. E ela passou um tempo, não sei se sou eu, e ela sendo criada por um tio que era homem. A gente está falando aqui de mulheres virtuosas, o tema é esse, tá? Da pregação, mas os homens puxem também, né? Para as virtudes e tudo que se encaixe a vocês. E Esther cresceu na companhia do tio, então ela não tinha ali uma referência feminina, né? Mas Esther era linda. E o nosso natural de mulher já tem tudo o que precisa. A gente só precisa ativar dentro de nós toda a nossa feminilidade, todas essas virtudes que são principalmente ativadas na mulher, essa questão de cuidar da casa, fazer uma comida, cuidar dos filhos. É interessante, né? Porque lá em casa o Tiago é bem brincalhão mesmo. Ele brinca bastante com as crianças. Tem dia que dói a barriga de ver ele rir, deles brincando, de tanto que eu dou risada deles, né? Chega o suor, escorre. E só que sempre eles estão ali atrás da mãe. A mãe vai no banheiro, eu tô fazendo assim, ó. Aí a porta faz, mãe. E a Rafa tem um ar aberto, né? Ela fala, mãe. Sempre que é a mãe. Porque a mãe tem esse negócio, né? De estar ali, de acolher, Então, Esther não teve isso. Mas ela teve alguém que criou, educou, principalmente na fé. Nessa história, tem um rei chamado Assuero. Esse rei era casado com a rainha Vashti. Então essa rainha, ela tinha de tudo de melhor que pudesse ter no reino. Tudo que era bom era dela. Ela tinha ouro, ela tinha a melhor comida, ela tinha tudo de melhor. E um dia o rei resolveu fazer vários dias de festas, de banquete. E ele era feliz por ter aquela mulher e ele queria mostrar ao povo aquela mulher. Mas aí ele pediu para os servos dele chamar, porque ela ficava no outro castelo, né? Pediu para chamar, chame lá a Vashti, a rainha Vashti, para vir aqui. A rainha Vashti falou, não quero, não vou. Simples assim, para um rei. E aí o rei levou aquele choque, e aí ele foi perguntar para os conselheiros dele, o que eu faço? Ela me desobedeceu, eu queria mostrar ela para todos, né? A mulher linda que eu tenho. E aí o conselheiro falou assim para ele, ela não desabonou somente você, mas todos os príncipes, todos os reis, porque a partir disso, se você não tomar nenhuma atitude, todas as princesas, todas as rainhas vão achar que tem o direito de desobedecer. Então ele é um mau exemplo. E ela perdeu tudo que ela tinha por causa de uma coisinha, por causa de, não quero, meu capricho. Perdeu. Nisso aconteceu que o rei precisava, né, de uma rainha. Então a Vashti foi destituída lá do cargo de rainha. Foi devastada. Vashti. Falando com o meu palhacito, gente. E aí eles fizeram tipo uma competição. Olha que competição boa, mulheres. Tira a inveja agora do que eu vou falar. Era um ano de competição. 6 meses era tomando banho com óleos aromáticos, óleos de não sei o que lá, os mais caros e os mais perfumados. Por 6 meses era esse o cuidado. Não era ir para academia não, meu filho. Era banho de beleza. E os outros 6 meses dessa competição, sabe o que era? Os cosméticos melhores. Nada de boticário. Muito além. Sabe? Muito. E aí tinham muitas mulheres concorrendo para ser rainha.
Só que Esther era diferenciada. Aqui fala na Bíblia, depois vocês leem o livro inteiro, são poucos capítulos, são 13 se eu não me engano, depois vocês leem a história, que a história é bem, bem legal. E o eunuco, né, que era o servo, o soldado que cuidava das mulheres, ele ficou muito encantado com ela, com o jeito dela, com a beleza. Ela era muito bela e era uma beleza diferenciada. Então as mulheres, todas essas que estavam competindo, no dia delas irem lá no dormitório do rei, elas tinham direito de, quando sair, elas pegarem o que elas quisessem, de ouro, de joia, o que elas quisessem. Todas aproveitavam, mas a Esther só quis o que tinha nela mesmo, porque eles davam um banho de beleza mesmo, as melhores roupas, as melhores joias, tudo de bom e de melhor. Vários dias de princesa, né? Pensa, competição boa, né? E ela, naquele dia, ela escolheu sair com o que ela tinha mesmo. Não quero nada além disso. E quando o rei viu Esther, ele se encantou, porque era uma beleza diferenciada. Eu até estava pensando aqui, né, comigo, quando a gente fica mais próximo, a Jo deu um exemplo, quanto mais próximo da outra pessoa, o padre João Henrique achou que eu era irmã da Jo. Falou, não sabia que a Jo tinha outra irmã. Deu, e tem? Ele, você não é? Deu, não. Porque a gente fica tão próximo que fica parecido. Elaine, as pessoas acham que eu sou a esposa do Aloysio, né? Porque fica tão próximo que a gente acaba pegando o jeito. E a Esther, a beleza dela era sobrenatural, porque ela era tão próxima de Deus, que era uma beleza que não tinha igual. Eram muitas mulheres. Aí você pode pensar agora assim, eu vou te dar esse direito, Sheila está precisando ficar mais perto de Deus, né? Estou em obra, sem gracinha. Mas quanto mais próximo de Deus, mais bonito a gente fica. Mais bonito a gente fica. Você pode ter certeza, eu já contei aqui a história de uma vez que eu fui no parque aquático e tinha uma família lá. Gente, com roupa de piscina. Não era biquíni não, a gente tá com aquelas roupas de UV, sabe? Shortinhos, né? De piscina. E eu vi essa família de longe e falei, meu, são diferentes. Era uma beleza. Era uma beleza. Aí a blusa era até aqui, a nossa. E a dela, quando ela levantou a mão para fazer alguma coisa, eu vi uma pulseirinha dessa. Olha eu nadando. Nem sei nadar, eu em pé mesmo. Aí cheguei perto, deu consagrada, né? Aí ela, eu falei, vou me consagrar dia 8, que ainda não tinha consagrado na época, né? Mas é diferente você ver gente que é de Deus. E gente que é de Deus atrai outras pessoas. As pessoas querem estar junto, as pessoas querem ficar perto, as pessoas querem ouvir, querem conversar. É gostoso ter alguém de Deus perto. É muito gostoso. E aí, voltando à história da rainha Esther, né? O tio dela, Mardoqueu, não era maloqueiro, hein? Mardoqueu trabalhava de porteiro no castelo do rei. E ele ouviu que 2 eunucos, 2 soldados, iam planejando algo contra Deus, contra o rei. E aí Mardoqueu ouviu e falou para a rainha Esther. A rainha Esther, na primeira oportunidade que teve, contou para o rei. Falou, olha, vai acontecer isso, isso, isso. O rei foi atrás e descobriu que realmente eles estavam planejando causar um mal para o rei. Depois vocês leem a história, gente, é sensacional. Estou resumindo do resumo. E aí eles pegaram antes os soldados e matou os soldados, e eles não fizeram nada, e o rei ficou muito feliz. E aí isso ainda ele ficou mais admirado com a rainha Esther. E a rainha Esther estava lá na simplicidade dela e com toda a dedicação, com todas as virtudes. Só que daí aconteceu de ter uma pessoa, um amigo do rei, e que ele deu um poder muito grande para esse amigo, o Amã.
E ele deu tanto poder que tirou o anel e deu para ele: o que você fizer está feito. Só que isso subiu para a cabeça do Amã, e ele falou que quando ele passasse as pessoas tinham que se prostrar. E Mardoqueu falou: eu não vou me prostrar para homem algum, eu só me prostro diante do Deus vivo. E aí onde que o Mardoqueu trabalhava? Na portaria. Quando a Amã passava, todo mundo se prostrava e Mardoqueu não. O Amã percebeu. Aí foi nutrindo aquela raiva. Por que ele não me venera? E aí foi criando aquilo, e ele falou: vou me vingar. Mas eu não vou me vingar só dele, eu vou me vingar do povo dele. Olha onde vai o negócio. Ele falou: não vou acabar só com ele. Aí ele foi conversar com os conselheiros dele, com a esposa. E a esposa deu o conselho: não, sabe o que você faz? Monta uma forca. O rei não te deu poder? Vai lá e fala que você quer a vida do Mardoqueu. E ele foi todo. Só que naquela noite o rei teve um sonho, acordou, não conseguiu dormir. E aí ele lembrou do Mardoqueu, falou: nossa, ele salvou minha vida. O que fizeram para homenagear ele, para honrar ele? Olha como Deus vai agindo nas coisas, né? E ele ficou inquieto. Aí ele pegou e o Amã chegou para pedir para matar o Mardoqueu, mas antes o rei falou assim para ele: olha, se você quisesse honrar uma pessoa e colocar essa pessoa num lugar de destaque, o que você faria? O Amã, achando que o rei estava falando dele. Ó, verdade, né? Aí o Amã já pensou nas melhores coisas, né? Se eu fosse o senhor, daria o seu cavalo, as suas vestes, e faria ele fazer voltas no pátio do castelo, e todos na frente louvando ele. Olha, e ele achando que isso ia acontecer com ele. Aí o rei: boa, chama Mardoqueu que eu vou fazer isso com ele. O cara que ele queria enforcar. Só que Amã tinha ainda a amizade do rei. E aconteceu, viu, gente? Ainda quem teve que ir gritando na frente foi o Amã. Que Deus faz bem feito, né? E aí aconteceu que o Amã, ainda tramando, aí que ele ficou mais doido da vida. Olha a humilhação, né? Olha a situação. O que aconteceu? O Amã falou: eu vou falar com o rei. Olha, rei, muitos não ouviram o decreto que o Senhor falou, o decreto que o Senhor decretou, redundante, e não estão se prostrando. Quando eu passo, e é tudo o mesmo povo, aquele povo de Israel. E o rei já estava meio assim. Ele falou: se eu fosse o senhor, esse povo aí está espalhado, eles desobedecem, eles fazem o que eles querem, eles fazem rebelião. Se eu fosse o senhor, já dava um jeito neles. Aí o rei falou: faça o que você quiser. O rei não estava nem aí, estava lá bebendo o vinho dele. Então faz o que você quiser. Ele: agora é a hora. Aí ele fez um escrito e mandou para todas as cidades do reino, falando que ia pegar os israelitas. E o Mardoqueu soube disso e falou para Esther: Esther, você precisa fazer alguma coisa. Em outras palavras, você precisa interceder pelo teu povo. Eu confesso que me passou na cabeça, eu sendo Esther, até na beleza. Eu senti também. E eu acho que eu sei quem foi, viu, Luana? Depois a gente conversa. Vai ter que pagar um botox agora pra mim, pra curar meu coração. E aí eu pensei assim: se fosse, eu ia falar: eu já tô aqui, já garanti, né? Sou uma rainha, saí lá de uma casinha, de um casebre, tô aqui agora como rainha, tenho tudo que eu quero. Gente, estão me zoando aqui. Isso é o lado do peri, que eu sou do peri. E aí, o que aconteceu? Ela foi para o quarto dela e falou: preciso ajudar meu povo. 3 dias de jejum e oração. 3 dias sem parar. Às vezes a gente, só na sexta, né? Sem carne, muitas vezes não consegue. Porque é bem o dia que alguém vai te oferecer um churrasco, né? É um dia que alguém vem e te oferece
um lanche de pernil. E aí você fala, ai, nunca vem, então vou ter que comer, né? Não coma. E aí ela ficou e pediu para ele avisar para todo o povo, 3 dias, oração e jejum. E lá aqui é muito sensacional o livro de Esther, tem até uns complementos, uma nota de São Jerônimo. Sabe quem é São Jerônimo? Só o cara que escreveu a Bíblia. E ele complementa algumas coisas que estavam fora, ele anexa contando. Ele conta a oração que ela fez, que é sensacional, inclusive é a primeira leitura de hoje. Depois vocês pegam lá, quem não leu a leitura de hoje, leia. Ela faz uma oração a Deus. Exatamente, ó, quis provar que leu. Isso aí, gosto dessas. Mulher virtuosa, leu o Evangelho, leu as leituras do dia. E aí, Esther, capítulo 4, versículo 17, né? Começa. E aí, ela pegou e foi orar, foi jejuar. E lá nos complementos conta que ela mudou toda a veste dela. Se vestiu com roupas de luto, colocou cinza na cabeça. Parece com algum momento que a gente está vivendo, ou viveu, né? Uma quarta-feira de cinza. E ela também fazia mortificações. Uma rainha precisava disso? Precisava, porque o negócio dela, ela sabia que o problema dela não era humano que ia resolver, era do céu. Então ela tinha que fazer com as coisas do céu. E foi isso que ela fez. Depois de 3 dias de jejum e oração, ela se levantou, se vestiu com as melhores roupas. Aí eles contam os detalhes. Sabe dia de noiva? Muito melhor, porque ela era rainha, gente. A gente é noiva, mas não, né? Mas tipo isso, o melhor vestido, o melhor perfume, igual a Rafa diz, as melhores vestes, as melhores tudo. E foi pra luta. Foi lá, e assim, ninguém podia entrar no pátio do rei se ele não coisasse o cetro dele, apontasse e falasse, pode entrar. Quando essa bicha apareceu lá na porta, o cetro fez assim sozinho. De tão linda. Ela já era linda natural, toda arrumada, imagina, né? O rei na hora que me pediu, faz bom. E aí me fez lembrar uma história bem conhecida lá em Gênesis. Vocês sabem que a mulher que ela consegue, né? Vai tentando, fala, não, calma. Por isso que os filhos vêm e falam assim, eu era assim, mãe, preciso de dinheiro, pede lá pro pai. Ela tem que esperar um pouquinho. Vamos esperar. Então a mãe vai lá e intercede, né? E lá em Gênesis, a cobra foi em quem? A serpente. Porque ela ia fazer o que com o homem? Ia falar, cara, ia convencer ele. Facinho. Mas aí Deus, dentro toda essa bondade, vai curando isso também na mulher, para a gente convencer para aquilo que é bom, né? Não, eu vi uma sandália nova, aí vai lá e convence o marido a fazer uma dívida para comprar sandália nova. Não, gente, tem que ter sabedoria, mulher virtuosa. Esther apareceu lá, falou para o rei, vou fazer um banquete para você e para Amã. Quero que vocês compareçam lá no palácio, que ela ficava em palácio diferente, viu? Cada um na sua casa. E aí o rei falou, claro, eu vou. E foi. No outro dia, ele e Amã se sentindo, o rei da cocada, né? E o decreto lá rodando, o povo tudo desesperado. Quando Amã chegou, ela fez a melhor comida, mesa posta. Sabe o que é mesa posta? Fez. Melhor comida, melhor tempero, a melhor bebida. Eles comeram, beberam, ficaram felizes. Aí ele falou assim para ela, nos beberam, comeram, e ela falou para eles assim, para o rei, amanhã eu darei um outro banquete, quero que novamente vocês venham. E aí, felizão, vamos comer de novo, coisa boa. Voltaram no outro dia, ele e Amã. E aí aconteceu o quê? O rei e Amã foram, pois ao banquete de Esther, no segundo dia, bebendo vinho, disse ainda o rei a Esther, qual é o teu pedido, rainha Esther? Será atendido.
que é que desejas? Se você quiser, metade do reino, o rei ofereceu. E eu já ouvi essa mesma frase em outro livro da Bíblia. Vai lá em Marcos 6. Marcos 6. Peraí que eu também tenho que pegar aqui. Marcos capítulo 6. Eu marquei e tirei. Vou resumir a história para não ficar muito louca. Muito longa. Eu vou falar já o versículo. Aqui vem contar a história do momento da morte de João Batista. Sabe quem é João Batista? Quem ele era parente? Ele era o que de Jesus? Herodes tinha lá o seu reinado e ele estava com a Herodíades, que era uma viúva de um moço chamado Filipe, que por um acaso era irmão de Herodes. Então Herodes estava com a mulher do irmão dele. E João Batista falava para ele: o que você está fazendo é pecado, não pode. O que você está fazendo é pecado. E aí o Herodes, ele gostava de João Batista, a cabeça dele era aberta para aquilo que João Batista falava. Mas mesmo assim a Herodíades ia lá e chavecava Herodes. E ela doida da vida. Um dia teve um banquete, João Batista estava preso já. Teve um banquete porque era aniversário do rei. A filha de Herodíades fez uma dança e agradou o rei. E o rei já tinha, ó o que o vinho, né, causa quando é excesso. Era aniversário dele, ele fez banquete com a corte toda, os oficiais. Aí vai lá no versículo 22, Marcos capítulo 6, versículo 22. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs a dançar com grande satisfação de Herodes e dos convivas. Disse o rei à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que pedires te darei, ainda que seja... Mesma frase do rei Assuero, né? Mesma coisa. A diferença está nas mulheres. Vou começar contando o que Herodíades fez quando o rei falou isso. O que você quiser eu te dou, mesmo que seja metade do reino. Sabe o que ela fez? A filha dela foi correndo falar com ela: mãe, o que eu peço? Foi pedir um conselho para a mãe. Aí ela falou: pede a cabeça de João Batista. Essa é uma mulher com virtude? E aí eu vou além nessa história. Você sabe quem é Herodes? É o mesmo que fez o quê? Um massacre. Quando ele soube que os reis magos iam visitar e adorar a Jesus, quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todos os recém-nascidos meninos. Então ele fez um massacre. O que o Amã queria fazer lá na terra da Esther? Matar todos os judeus. Um massacre. Parecendo a história, né? E tudo, qual é a raiz de todos esses problemas? A vingança. A Amã queria se vingar porque o outro não se prostrou. E a Herodíades, porque o João Batista falava: meu, você não pode ficar com ela. Você não pode ficar com ela. E ela, doida da vida, foram lá e mataram. João Batista estava ali, já cuidando de tudo para que, possivelmente fosse evangelizado o Herodes, mas por causa de uma mulher que ouviu a serpente, da vingança, do ódio, se concluiu ali uma história triste, um massacre, Ele perseguiu todas as crianças e teve um massacre. Mas aí a gente volta lá na rainha Esther. Vamos lá de novo? Esther, capítulo 4. Desculpa, capítulo 7.
Versículo 3. Olha a diferença. O que a mulher de Herodes pediu? A cabeça de João Batista. E foi entregue para ela numa bandeja. Olha o que a rainha Esther pediu. A rainha respondeu: se achei graça a teus olhos, ó rei, e se ao rei lhe parecer bem, concede-me a vida. Eis o meu pedido, salva meu povo. Eis o meu desejo. Fomos votados, eu e meu povo, ao extermínio, ao massacre, à morte, ao aniquilamento. Se tivéssemos sido vencidos como escravos, eu me calaria. Mas eis que agora o opressor não poderia compensar o prejuízo que causa ao mesmo rei. Aí o rei perguntou: mas quem é esse? E onde está quem maquina tal projeto em seu coração? O opressor, o inimigo, disse a rainha, é Amã, eis aí o infame. Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. O rei, aceso em cólera, levantou-se e deixou o banquete, dirigindo-se ao jardim do palácio. A gente perde aqui. Ao passo que Amã permaneceu ali para implorar a Esther o perdão de sua vida, porque via bem que no espírito do rei estava decretada a sua morte. E aí, lembra aquela forca que Amã pediu para montar? 50 covados de altura, que ele pediu para montar para matar Mardoqueu. Quem que morreu nela? Qual a diferença dessas duas mulheres? Uma era egoísmo puro, sem virtudes, e a outra, mesmo que eu morra, eu vou falar com o rei e interceder pelo meu povo. E ela salvou todo um povo e continuou como rainha e fazendo toda a vontade de Deus. E tudo aqui começa essa força que ela teve de falar com o rei, né? Esse ímpeto de vou fazer acontecer para salvar o meu povo. Tudo isso foi através da oração. E rapidamente, a história que eu quero contar também de outra mulher com muitas virtudes é da Susana. Susana, eu tenho uma irmã chamada Susana. E esse livro essa história quase ninguém leu, mas está lá em Daniel, capítulo 13. Susana era uma mulher que foi criada na lei de Moisés. Então os pais dela criaram ela na lei de Deus. Ela conhecia o que Deus podia fazer, quem era Deus para ela. Por isso que desde cedo, olha a importância, desde cedo nós temos que ensinar as nossas crianças a viver debaixo da lei de Deus, debaixo da vontade de Deus. Quando Susana cresceu, ela era linda, assim como Esther, porque ela vivia na presença de Deus, ela amava Deus. Ela se casou com Joaquim. Joaquim era um homem muito rico, muito rico. E a casa dele era tão grande que vivia cheia de pessoas. Muitos juízes frequentavam lá, pessoas que tinham dinheiro, condições. E aí, um dia ela tinha um pomar lindo, um jardim, e lá tinha como se fosse uma piscina. E 2 juízes que frequentavam a casa estavam de olho em Susana, cresceram um olho nela, que ela era tão bonita. Só que nenhum falou pro outro. Aí um dia eles pegaram e falaram: tchau, hein, até amanhã. Aí eles fingiram que ia embora e voltaram para vigiar ela. Quando eles voltaram, eles se encontraram. Aí um revelou para o outro que estava amando, que gostava dela, que ela era linda. E aí, nesse dia que eles ficaram escondidos, eles entraram lá nesse jardim e ficaram escondidos. E estava muito calor. Susana falou para as escravas dela assim, para as servas: olha, eu vou entrar na piscina, vocês vão lá pegar os meus olhos, né, a toalha, e voltam. Tranca o portão para ninguém entrar. Só que os servos não viram que os 2 estavam lá e saíram. Aí os 2 falaram o quê? Vamos fazer o seguinte:
a gente vai lá e fala assim para ela: fica com a gente. Se você não ficar, a gente vai falar que tinha um homem aqui com você, que ele fugiu porque a gente chegou. Aí ela se assustou e ela falou assim: meu Deus, se eu ficar com vocês, eu estou desagradando a Deus. E eu sei que se eu não fizer o que vocês estão falando, vocês vão colocar a minha vida em risco, né? Que era sentença de morte, falar que estava traindo o marido naquela época lá, né? E aí ela se colocou debaixo da proteção de Deus. A história conta, depois vocês pegam lá em Daniel, capítulo 13, começa, tá? A história conta que Susana foi para casa e eles foram querer apresentar ela diante de todos para julgar a sentença de morte. Chegando lá, eles contaram: olha, ela estava lá no jardim com um rapaz super novo, e quando a gente chegou, o rapaz fugiu. Só que como ele era mais novo, ele era mais forte, ele conseguiu fugir, a gente não conseguiu pegar ele. E ela falou: o que eu vou falar se 2 juízes estão falando contra mim e eu sozinha, porque não tinha nenhuma testemunha? Os servos até falaram: ela não tem esse tipo de ação, mas não tinha o que fazer. E aí aconteceu que já estava decretada a morte dela, mas ela fez uma oração. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deus eterno, vós que penetrais os segredos, que conheceis os acontecimentos antes que aconteçam, sabeis que isso é um falso testemunho que levantam contra mim. Vou morrer sem nada ter feito, do que maldosamente inventaram de mim. E aí no versículo 44 diz assim: Deus ouviu sua oração. E aí, quando Deus escuta a nossa oração, aliás, a ação é quando o que Deus fez é uma reação. A ação é, ela orou, ela falou com Deus, entregou para Deus. E a reação de Deus foi escutar. E olha só o que ele fez. No meio deles tinha um jovem. E o jovem Daniel, sabe quem é Daniel? Vocês já ouviram falar dos 3 jovens da fornalha? Que foram colocados na fornalha e acenderam uma chama e eles não foram consumidos, eles dançavam? É amigo deles. Daniel é amigo dele, gente. Me diz com quem andas que eu te direi quem tu és. E aí Daniel estava lá e levantou, o Espírito se apoderou dele, levantou e falou assim: eu mesmo quero julgar esses 2. Eu quero que chame eles e eu vou interrogar um de cada vez. E depois eu trago a sentença. Aí chamou o primeiro juiz. E ele fala umas verdades para o juiz, depois vocês leem. Ele pegou pesado. E o juiz, ele perguntou assim para o juiz: me diga, embaixo de que árvore você viu ela cometendo esse ato? Aí ele falou o nome de uma árvore lá, que eu até anotei, que eu nunca sei o nome dessa árvore. Eu anotei, mas não sei onde. Aqui ó, árvore letisco. Parece um arbusto, gente. Árvore letisco. Aí ele falou, vi debaixo dela, falou: tá, então tá bom, agora sai esse e entra o outro. Perguntou para o outro: embaixo de que árvore você viu ela cometendo esse ato? Aí ele falou: debaixo de um carvalho. Acabou-se, né? Os 2 foram mortos. E a rainha, a Susana, sobreviveu, viveu. E assim conta lá na palavra que toda a família dela estava com ela. Toda a família dela. Então são mulheres virtuosas, mulheres que confiavam em Deus e que Deus respondeu, Deus ouviu a oração delas. Mas isso é uma vida de virtude. Então, hoje talvez você esteja passando por uma situação em que parece que Deus não está te escutando, né? E sua vida, como que está? Está te aproximando ou te afastando de Deus? Nós temos que ser mulheres diferentes. Das pessoas olharem para nós e ver que somos de Deus. Das pessoas falar: você é diferente. Você é diferente. Porque você é de Deus. A beleza de Deus reflete na sua vida.
reflete na sua vida. Eu gosto de dizer isso, mas eu sou a mosca do cocô do cavalo do bandido. E um dia, eu estava no shopping, sentada, esperando o Tiago chegar, que a gente combinou lá, né? Estava sentada, estava rezando terço, sem nada, sem camiseta de igreja, sem nada que indicasse que eu era da igreja. Passou uma moça. Aí eu vi que ela me olhou, mas eu falei, será que eu conheço? Porque às vezes, né, eu sou meio cegueta. Aí ela voltou. Você não me conhece. Aí eu falei, não me conhece. Eu falei, prazer, Sheila. Aí você é de Deus. Eu sinto o cheiro de Deus em você. Eu sinto a presença de Deus em você. Ninguém precisa me falar. Eu falei, meu Deus do céu, nem eu sabia que eu cheirava tão bem. E a partir daquele dia eu falei, não vou querer perder essa fragrância não. Vou querer ser mais de Deus. Vou querer cada dia ser mais de Deus. E a melhor coisa da vida é essa escolha. Você vê que a sua decisão também tem o poder de libertar ou de matar, de curar ou de fazer adoecer. Você tem, mulher, Deus te deu as virtudes necessárias, está dentro de você. Você é forte, você tem os traços de Maria, você é importante para o plano de salvação, para a continuação. Deus confiou em você, você é co-criadora. Você tem um útero, uma joia preciosa, um porta-joia aí dentro do seu coração, do seu corpo, que faz parte do plano de Deus para o mundo, de colocar filhos de Deus na terra, porque santo se faz aqui, não no céu. Eu sempre falo que no céu não tem grávida, porque é aqui que estão gerados os santos. E você, mulher, passa por você essa grande alegria de fazer parte da santidade, levando filhos para Deus, sendo exemplo, sendo guerreira, sendo forte, sendo amiga de Deus. A última coisa que eu quero falar, que é uma coisa que sempre eu fico muito feliz quando chego em casa, quando eu chego na hora de dormir, antes de dormir eu ajoelho, automaticamente todos ajoelham. Rafa, João, Tiago. Eu nem tinha visto que o Tiago estava. Quando eu olhei, ele estava atrás também. E é assim, a mãe ajoelha, os filhos copiam e o marido vai atrás. Mas se uma casa, a mãe adoece, a casa também fica doente. Então não adoeça a sua casa, que a sua casa seja uma casa de oração. Começa pela oração. Rainha Esther começou a oração, começou pelo joelho a salvação do povo, pelo joelho de Esther. E a salvação de Susana, da vida dela, da família dela, também começou quando ela orou a Deus, pedindo para que ele fosse justo. Então, tem essa base na sua vida, mulher virtuosa, que você precisa orar, para que todas essas virtudes se abram na sua vida e seja a graça de Deus.